Essa história aconteceu na década de 80 com um rapaz chamado Edivaldo, que na época estava com 16 anos. Ele conta que seu pai gostava de pescar nos fins de semana e ele, em algumas ocasiões, ia junto. Então, num desses fins de semana, eles foram para um lugar chamado Corumbau, um lugar muito bonito e tranquilo, um lugar pequeno, uma vila de pescadores. Corumbau fica a uns 100 quilômetros de distância do povoado de Guarani, município do Prado, no sul da Bahia. Por ser um local longe, eles foram para acampar. Iriam passar boa parte da noite pescando e voltariam para casa pela manhã. Estava tudo arrumado, então eles pegaram a estrada. Estavam todos empolgados. Seu pai na expectativa de uma boa pescaria e ele pela curtição. Gostava de viajar, gostava desse tipo de aventura. A estrada era de chão e a viagem foi demorada. Assim que chegaram, eles resolveram tomar um refrigerante em um pequeno bar. Seu pai perguntou ao dono do bar onde havia um local bom para acampar e pescar. Então o dono do bar indicou um local um pouco afastado, mas disse que era para terem cuidado e que talvez não fosse uma boa ideia acampar aquela noite. O homem disse que estava rondando na região um animal que estava atacando as criações e que era comum o aparecimento de animais mortos. Seu pai não deu importância ao que o homem havia dito. Então partiram para o local indicado, que ficava a uns 2 quilômetros dali de onde estavam. Resolveram armar a barraca embaixo de um grande pé de amêndoa. E ele foi pegar alguns galhos secos de árvore numa pequena mata que ficava próximo, para acender uma pequena fogueira à noite. Enquanto procurava os melhores galhos, ele viu pegadas enormes na areia, que davam a impressão de que o autor daquelas marcas no chão havia saído da mata em direção à praia. Então ele chamou seu pai e mostrou aquelas pegadas. Disse que aquelas pegadas eram de lobisomem e que já havia escutado muitos casos de aparecimento daquela criatura em locais afastados em beira de praia. Seu pai riu. Disse que não era para ele se preocupar, que ele era acostumado a pescar e acampar em vários lugares e nunca havia visto nada, que aquilo era lenda. E disse mais, que ele andava armado. Caso aparecesse algum lobisomem ou alguma pessoa para atrapalhar a pescaria, que ia se ver com ele. A pescaria estava boa. Ele parou de pescar por volta das 9 horas, para acender a fogueira. Seu pai disse que iria ficar mais um pouco, que iria aproveitar para pegar bastante peixe, que iria encher o isopor que haviam levado e só depois iria parar. Passado algum tempo, seu pai chegou com alguns peixes já tratados. A fogueira estava acesa, o isopor era grande, de uns 45 litros, e estava quase cheio de peixes. Seu pai conseguiu arrastá-lo e deixou a uns 5 metros da barraca, próximo ao carro, que era para facilitar quando eles fossem embora. Assaram alguns peixes e comeram. Ficaram em volta da fogueira conversando. A noite estava bonita, a lua estava cheia, o clima era muito agradável. Já passava das 11 horas quando resolveram dormir. Não demorou para que pegassem no sono. Passado algum tempo, ele despertou e saiu da barraca para mijar. Foi quando viu um enorme cão negro comendo os peixes que eles haviam pescado. Enquanto mijava, ele observava aquela criatura, que estava tão interessado no peixe que nem sequer notou sua presença. Ele observou que era muito grande para ser um cachorro. Retornou para a barraca e acordou seu pai. Disse que havia um cachorro muito grande
que estava comendo os peixes. Então seu pai levantou e gritou para aquele animal, que era para que ele parasse de comer os peixes. Aquela criatura olhou para eles com um olhar de indiferença e continuou a comer os peixes. Então seu pai pegou um pedaço de madeira e jogou naquele animal. Rapidamente, a criatura se virou para a direção deles e ficou em pé, como se fosse um homem. Era forte e alto, olhos vermelhos, a parte de cima coberta de pelos, orelhas grandes e pontudas. Ficaram apavorados. Naquele momento se deram conta de que aquilo era um lobisomem. Edivaldo conta que o medo era tanto que ele achou que ia desmaiar. Antes que tivessem qualquer reação, aquela criatura correu para cima deles. Então eles rapidamente subiram no pé de amêndoa. Aquela criatura arranhava o tronco da árvore, balançava a árvore e olhava para eles com muito ódio. Aquilo rosnava como um cachorro quando está prestes a atacar. Seu pai gritava com aquela criatura, pedia para ele ir embora, que os deixasse em paz. Mas parecia que quanto mais seu pai gritava, com mais ódio aquela criatura ficava. De cima da árvore, eles observaram aquela criatura horripilante destruir toda a barraca. Em seguida, quebrou o isopor onde estavam os peixes e ficou rodeando a árvore onde eles estavam. Foram momentos de intenso pavor que ele jamais esqueceu. O dia foi amanhecendo, então aquela criatura foi embora. Depois disso, seu pai nunca mais voltou a pescar. Fiquem com Deus.